E agora eu vou passar para o Casão. O Landim normalizou essa situação ali no Redação Sport TV, a gente vai mostrar a foto, mas também teve ainda um desdobramento que foi bem chato, mas assunto para... Péssimo, né? Casão, contigo. Péssimo, péssimo o final dessa história da foto. Mas assim, cara, eu concordo com o Serginho. Não pensaram na saúde e na vida de ninguém desde o início. Desde o início, ó a foto. Desde o início, cara. O futebol não era para ter voltado naquele momento, foi muito precoce. E na hora que voltou o futebol, no dia da volta, Flamengo e Bangu, foi do lado do hospital de campanha, no Maracanã, que tinha falecido 2 pessoas. E eu estava aqui no troca de passe naquele dia. E aí... volta o futebol, beleza, volta, aí demorou o Paulista, volta o Paulista, aí começa a Libertadores. Alguém tinha dúvida que os jogadores iam passar ileso por todas as competições, por todas as viagens, sem serem contaminados pela Covid-19? Alguém tinha isso na cabeça? O protocolo escreve... O protocolo que o Landim falou, que CBF fala, que todo mundo fala, que é invejável, que os times europeus iam copiar, gente, não está dando certo nada disso. E estão querendo voltar com o público no futebol. Nós estamos remando completamente ao contrário. A Inglaterra proibiu por 6 meses a volta dos torcedores ao futebol. E o Brasil, com aquele número de mortes que já teve até agora, o número de infectados, em alguns lugares voltando, aumentando os contaminados, aí o Brasil quer liberar o público. Então é assim, né? É gripezinha mesmo, é resfriadinho mesmo, sabe? E daí pendura a máscara na orelha. É assim que vai. Como que agora eu tiro a máscara, prendo a respiração? Pelo amor de Deus, gente, que história é essa? Isso aqui, que história é essa? Quis passar um pano em cima de uma coisa absurda e me conta uma história dessa? Eu, por exemplo, eu tiro foto, às vezes, no estúdio, antes de começar a transmissão, com todo mundo ali separadinho, e tiro uma foto. Agora, no corredor da TV Globo, ali fora, ou se eu vou na padaria, alguém pede para tirar foto comigo, é com máscara. E peço para a pessoa ficar longe. Não tem mais foto juntinho e sem máscara, abraçadinho. Não tem essa. Nesse momento, não tem essa. Sabe, não tem aperto de mão. Eu vou fazer um adendo. Cara, isso aí foi dito... Oi? Eu vou fazer um adendo aqui, porque na hashtag Troca de Passes eu tenho visto aqui muitas pessoas se manifestando e mandando fotos de vários elencos, de vários times, tirando fotos conjuntas e tal, e questionando, né, qual é a diferença desses jogadores, no caso de vários times que eles estão colocando, para os jogadores do Flamengo e tal. Na verdade, a diferença não é nenhuma, né? Enfim, todos estão fazendo isso, a gente não está nem entrando nesse mérito. Todos os clubes ali, a gente vê diariamente essas fotos aí nas redes sociais, os jogadores compartilham. Isso a gente nem entra nesse mérito. A gente nem está entrando nesse mérito. A questão só está sendo discutida porque tem essa lista imensa de Covid-19, de pessoas que estão infectadas e são vidas. É tudo igual. Só que o Flamengo, pelo comportamento e o modo do Landim falar as coisas com uma certa prepotência e arrogância, ele ficou muito antipático. Depois de querer voltar ao futebol, ir lá em Brasília, falar com o Bolsonaro, o São Paulo não ia voltar, ficou muito antipática aquela situação, tanto que ele participou de um Bem Amigos que eu estava lá, e nós entramos em um conflito, não. Eu fiz uma pergunta que ele ficou sem responder. A pergunta era, por que a pressa para voltar ao futebol? Por que a pressa? E agora eu faço a mesma pergunta, por que a pressa para voltar público ao futebol? Por quê? Caramba, não dá para pensar na vida das pessoas. Por quê? Não faz sentido voltar público, como não fazia sentido o futebol voltar naquele momento que voltou, sabe? A questão da foto não é nem a questão de ser Flamengo, ser Palmeiras, ser Santos. Os caras entram em campo e tiram foto, sem máscara, sabe? Não é essa a questão. A questão é um todo, o pacote que tem isso, né? O pacote da volta do futebol, o pacote de querer pôr público, o pacote do Flamengo ter diversos jogadores contaminados, sabe? Então, fica meio sem o torcedor e a pessoa entender mesmo qual é o rumo dos pensamentos
das pessoas do futebol? Será que é mais importante o jogo acontecer, ou se jogar futebol, ou se viajar para Libertadores, do que preservar a vida dos jogadores? Porque está sobrando para jogador, meu. E comissão técnica, está sobrando para jogador e para quem está pertinho ali das viagens dos jogadores, quem cuida dos jogadores, caramba. Está sobrando para essas pessoas. Os dirigentes, a maioria dos dirigentes, tanto de CBF como de clubes, eles não viajam junto. E aí não acontece nada, colocam a situação delicada para o jogador. Quem passa a situação delicada está sendo os jogadores que estão se contaminando, aí depois ficam preocupados se contaminar os filhos, ou os pais, ou a mulher. A cabeça do jogador começa a ficar complicada já psicologicamente. Ninguém estava bem para começar a jogar, porque ninguém está bem. Né? Vendo os noticiários do número de mortes no Brasil, ninguém estava bem, ninguém estava com uma estrutura psicológica 100% para voltar a jogar futebol sem ter uma preocupação do ladinho ali, sem conseguir focar no jogo de futebol 100%. Nenhum jogador está conseguindo fazer isso. O Casão. Eles focam no jogo, mas tem um lado que se preocupa com o que está acontecendo, pô.